Oi pessoal, então corrigindo aqui a nossa avaliação diagnóstica, começando por ABD, tá? A gente tinha uma das questões que era o seguinte: ao modelar um banco de dados, usamos entidades e relacionamentos. Indica a alternativa que melhor contempla os dois conceitos, tá? Então ele dava opções aí de alternativas e pedia para que vocês selecionassem aquela alternativa que melhor representaria o conceito tanto de entidade quanto o conceito de relacionamento. Então, olhando as opções, nós temos aí que um aluno matriculado em uma disciplina tem nome e CPF, tá? Um aluno está matriculado, ou ele é matriculado em disciplina. Então nós temos duas entidades, aluno e disciplina. E nós temos que esse aluno ainda tem atributos, nome e CPF. A questão não pedir atributos, só entidades e relacionamentos. Mas isso daí só complementa, tá, essa questão, a descrição do nosso mini mundo. Então essa era uma das alternativas corretas. A outra alternativa, por exemplo, falar o seguinte: um aluno tem nome e CPF. Então a gente sabe que nome e CPF é só atributo de aluno. Então faltou o conceito de relacionamento. A de baixo é a mesma coisa, sendo que agora mudou só para escola com CNPJ, endereço e telefone. Então eu só tenho uma entidade e atributos relacionados a ela. A outra questão dizia que uma escola tem CNPJ, endereço e telefone e um aluno tem nome e CPF. Ao falar isso, eu tenho agora duas entidades, escola e aluno, tenho atributos relacionados a elas, mas não tenho nenhum relacionamento que liga as duas entidades. Então essa alternativa é uma alternativa incorreta. E a gente tem uma outra alternativa que diz o seguinte: que o aluno matricula-se em uma disciplina e essa matrícula relaciona-se com nota. Perceba que o texto ele em parte deixa um pouco de dúvida, tá? Mas ele está no frigir dos olhos falando sobre entidades, aluno, disciplina e nota e relacionamento, dizendo que aluno de uma certa forma está matriculado em disciplina ou matricula-se, tá? E relacionamento também entre matrícula e nota. Então, nessa questão, admitiu-se essas duas possibilidades como resposta correta, tanto essa primeira quanto essa segunda, tá certo? Então, próxima questão. Dentre os requisitos de um sistema cartorial civil está a definição da entidade pessoa e do casamento entre elas. Assim, o modelo conceitual de banco de dados deve especificar se eu tenho, por exemplo, um cartório, um sistema de cartório que vai estar relacionado a casamento, tá? Como é que eu poderia diagramar, ou o que é que eu poderia ter dentro desse meu diagrama, tá certo? Então, a gente sabe que quando uma pessoa casa, ela casa com outra pessoa. Então, se ela está casando com outra pessoa, não pode existir ou não vai existir duas entidades pessoas. Vai existir uma única entidade pessoa. Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa e a gente está fazendo parte da mesma entidade. Então, o casamento, nesse caso, entre essas pessoas, está relacionado a um conceito que a gente tinha visto, que é chamado de autorrelacionamento. Então, a resposta correta dessa questão era que a entidade pessoa e o autorrelacionamento casamento. Se eu caso com outra pessoa, eu estou me relacionando com uma outra ocorrência da mesma entidade que a minha, que é a entidade pessoa. Tá certo? Próxima questão. Observe as figuras abaixo e responda, respectivamente, 1, 2 e 3 são no modelo conceitual. A gente tem que é quem? É entidade, atributos e relacionamento. Então a resposta correta: entidade, atributo e relacionamento. Tá certo? Tudo dentro do que a gente já tinha visto, que a gente estava estudando. Vejamos aqui. Observe o diagrama abaixo, tá? E observando ele é possível afirmar que se a gente não se preocupasse aqui com as alternativas, só analisando aqui o nosso diagrama, a gente tem
Oh, desculpa. A gente tem uma entidade chamada cliente. Essa entidade cliente, ela é descrita por um atributo identificador CPF, descrita por um atributo simples nome, descrita por um atributo composto endereço, tá? E ele tem rua, bairro, cidade e estado. Beleza? Então vamos ver as alternativas. Cliente possui vários endereços, não é isso que está dizendo. Tá? CPF é um atributo identificador que também pode ser representado por um sublinhado. Show, isso daí. Endereço é um atributo determinador, nem existe atributo determinador, tá certo? Rua, bairro, cidade e estado são atributos da entidade endereço. Veja que endereço é um atributo composto, formado, então dentro dele tem outros atributos, mas ele não é uma entidade, ele é um atributo. Endereço possui vários clientes, ele não é uma entidade, então não tem como especificar. Então a resposta certa é que CPF é um atributo identificador e também pode ser representado como a gente estava fazendo no caderno por um sublinhado, certo? Considere o minimundo a seguir. Vírus podem ser classificados em diversas categorias. Considere apenas vírus com DNA, vírus com RNA e retrovírus. Retrovírus são tratados com coquetéis de medicamentos. Um coquetel é composto por vários medicamentos, cada um em uma concentração específica. Os tratados baseados em coquetéis também devem especificar dosagens específicas por tipo de paciente. É possível afirmar que o diagrama resultante, tá? Aí agora a gente vai precisar pegar esse diagrama, pôr ele no caderno, tá certo? Para a gente poder responder. Era isso que esperava-se de vocês. Então eu vou pegar agora e analisar item por item. Eu vou vir aqui, ó. Vírus podem ser classificados em diversas categorias. Eu sei que vírus com DNA, RNA e retrovírus são tipos de vírus, tá? E aí ele começa a especificar, olha, retrovírus são tratados com coquetéis de medicamento. Um coquetel é composto por vários medicamentos, cada um com uma concentração específica. Os tratados baseados em coquetéis também devem especificar dosagens específicas por tipo de paciente. Tá? Percebam que a gente vai ter um diagrama que a gente vai ter a entidade vírus lá em cima. Esse vírus tem três classificações: DNA, vírus com RNA e retrovírus. E retrovírus é que fazem aqui o relacionamento com coquetel e com medicamentos, tá certo? Então ele vem aqui e pergunta a gente: é possível afirmar que o diagrama resultante tem uma generalização em que DNA, vírus com RNA e retrovírus são tipos da entidade vírus? Sim. Ele fala logo no começo. Ó. Vírus podem ser classificados em diversas categorias. Então, DNA, RNA ou retrovírus são tipos de vírus. Então, aqui ok. E o que é que deixa as outras coisas incorretas? A gente pode, o diagrama resultante apresenta a existência de atributos ou possibilidade de mensurar sua existência, mesmo sabendo que os medicamentos apresentam concentrações específicas. Ele não falou em nenhum momento que medicamento, coquetel, os vírus, eles eram descritos por alguma coisa. Então não tem atributos aí nesse diagrama. Tá? O diagrama apresenta atributo composto representado pela entidade vírus. Não, ele disse que era classificação. Então, se é classificação, é generalização, tá certo? É aquele que a gente representa com um triângulozinho. Não apresenta relacionamento entre as entidades, falso, tá? O retrovírus se relaciona com coquetel e medicamento, e coquetel com medicamentos. Não possibilita mensurar as cardinalidades, uma vez que ele trata tudo como sendo muitos para muitos. Oxe, então eu estou contradizendo o que vem logo em seguida.
Se ele trata tudo de muitos para muitos, a gente pode sim mensurar essa cardinalidade sendo de n para n, tá certo? Então a resposta correta tem uma generalização. Vamos seguindo aqui, tá? Então, julgue a afirmação a seguir. O modelo conceitual representa as regras de negócio sem limitações tecnológicas ou de implementação, programação, e por isso é a etapa mais adequada para o envolvimento do usuário, que não precisa ter conhecimentos técnicos. A gente já veio conversando bastante sobre isso. Então, quando a gente faz um diagrama, a gente consegue conversar com outra pessoa, independente dela ter vários aí conhecimentos ou não relacionados a banco de dados. Então, por isso que esse modelo conceitual ele é muito utilizado nessa fase, na fase inicial da construção de um programa, tá certo? Então, aqui vem para que a gente analise também a afirmação e diz: banco de dados ou base de dados são conjuntos de arquivos relacionados entre si com registros sobre pessoas, lugares ou coisas. São coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido, informação, e dar mais eficiência durante uma pesquisa ou estudo científico. Exatamente a resposta correta. A gente está falando aí sobre a parte conceitual de definição de banco de dados. E a gente já tinha visto lá no começo, ainda em sala de aula, que banco de dados se tratava de um conjunto de arquivos ou algo que vai ter relação entre si para que essa relação, tá, ela consiga criar sentido, trazer para que a gente possa pegar esses dados e extrair informações. Tá bom? Então, resposta correta. Só mudar aqui. Pronto. Considere as seguintes afirmações sobre o modelo entidade-relacionamento. O modelo entidade-relacionamento não contém autorrelacionamento, pois todo relacionamento associa entidades diferentes. A gente acabou de fazer um exemplo de autorrelacionamento, então alternativa falsa. 2. O modelo ER permite que os diagramas sejam expressos por retângulos, elipses e losangos. Opa, verdadeiro. O modelo ER permita que sejam definidos relacionamentos de grau maior do que 2. A gente viu que grau 2 é um relacionamento binário, só tem duas entidades. Grau 1 é unário ou autorrelacionamento. E grau 3 é ternário, tá certo? E a gente pode ter outros que são chamados de enário, quaternário, por aí vai. Mas ele permite sim grau maior que 2, então a resposta correta, apenas a alternativa 2 e 3 estão verdadeiras. Tá? Vamos analisar. Sobre a importância de modelos conceituais, analise a afirmação. Um erro durante a modelagem pode comprometer toda a usabilidade do sistema, gerar retrabalho de programação e reformulação de todo o banco de dados, o que sempre aumenta o custo do projeto. Se o modelo conceitual, essa parte de modelagem vai ser utilizada como uma das primeiras fases para que a gente possa tratar com o cliente, entender o que ele quer, tá certo? Se essa fase for feita ou for diagramada de forma incorreta, não obter um entendimento adequado do que se espera, esse erro ele vai sendo replicado e mais na frente, quando for percebido, ele gera um retrabalho enorme, inclusive custoso, tá certo? Então a alternativa está correta, tá certo? 10. Suponha que uma construtora está organizando as informações de seu banco de dados e deseja construir um modelo conceitual. Esta empresa está organizada em departamentos. Ela desenvolve projetos e cada projeto é sempre coordenado por um departamento. Os departamentos possuem empregados. Os departamentos possuem empregados que podem ser chefes. Embora um empregado pertença sempre a um departamento, ele pode ser alocado a projetos de outros departamentos. O diagrama resultante apresenta. Então, a gente vai precisar colocar esse diagrama também. Precisa colocar, eu esperava que vocês colocassem esse diagrama num papel,
tá certo? Para que depois vocês pudessem analisar as alternativas. E dentre essas alternativas, tá? A gente tem também aí mais de uma correta, tá bom? Então, olha só, quando eu digo que esses empregados eles podem ser chefes, tá? No caso ele pode, aqui ó, vamos lá. Esta empresa está organizada em departamentos. Ela desenvolve projetos e cada projeto é sempre coordenado por um departamento. Os departamentos possuem empregados que podem ser chefes. Um chefe de um empregado, ele também é um empregado. Então aí eu tenho um autorrelacionamento. E quando eu digo aqui que, por exemplo, aqui, ó, essa empresa está organizada em departamentos e esses departamentos eles vão estar, desculpa, um departamento vai possuir projetos, tá certo? E esses projetos são coordenados, tudo mais. Eu estou falando de quê? Estou falando de um relacionamento binário, porque envolve duas entidades, tá certo? Então, ó, tô falando que o empregado ele também pode ser alocado a um departamento, entidade departamento e entidade empregado. Então tem um relacionamento binário aí entre os dois, tá certo? Eu não dei nenhuma situação de um relacionamento ternário para vocês, tá? Também não teve generalização e também não falei em nenhum momento de descrição dessas empregadas, dessas entidades, então não estou falando de atributos, tá certo? Então eu vou ver aqui depois se eu pego e mando aqui para vocês o diagrama resultante dessa questãozinha aqui também, tá bom? Então a nossa prova, a avaliação diagnóstica foi isso, tá? E agora vai ter uma atividade para vocês lá no Classroom, que a atividade vocês vão pegar agora as questões que vocês não acertaram, tá? E aí vão escrever a resposta correta da alternativa, tá certo? E colocar com a opinião de vocês agora o que é que vocês acham, por que é que vocês erraram e como seria o correto, tá bom? Então é isso, pessoal, um abraço.